I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E eu não assisti o filme do Lightyear, ou do filme do Buzz Lightyear, porque aqui em Americana só tinha dublado. E eu me nego a assistir um filme dublado pelo Marcos Mion. Me nego completamente a assistir um filme dublado pelo Marcos Mion. Por isso eu não assisti. Tenho até vontade de assistir. Vontade não falta. Então eu vou ter que esperar esse filme aparecer ou na Disney Plus ou, né? Não sei. Mas provavelmente eu vou. Mas com certeza eu vou assistir. Mas antes um recadinho. Infelizmente o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito. Os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados e quem não assina o canal dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e principalmente puder ajudar, acesse o apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores. Cada ajuda é importante para que a gente mantenha o canal vivo, já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado. Dito isso, que eu não assisti o filme, eu vi essa matéria no Cartoon Brew e eu achei muito interessante que eles fazem uma análise das possíveis razões pelas quais o Lightyear teve um desempenho baixo nas bilheterias. E o legal do Cartoon Brew é que normalmente eles fazem análises bem imparciais e não ficam gritando ou fazendo aquelas análises tendenciosas ou que o motivo é um só, quando a gente sabe que o mundo ele é bem mais do que branco e preto. A gente vive em tonalidades de cinza. Então essa matéria começa explicando que o Lightyear deveria ser o retorno da Pixar aos cinemas, né? Já que os 3 últimos filmes foram direto para o streaming, né? O Soul, o Luca e o Turning Red. Então esse deveria ser o retorno triunfante aos cinemas e usando um personagem que garantiria que o público voltaria aos cinemas. Ou era o que a Disney esperava. Então, o que houve de analista... Então, os analistas eles projetaram que esse filme iria faturar entre 70 e 85 milhões de dólares. Isso só nos Estados Unidos, no final de semana de estreia, com gente ventilando até uma possibilidade de 100 milhões. E todas essas projeções se mostraram incorretíssimas, já que o público simplesmente não compareceu. E o primeiro fim de semana, né, esses 3 dias de final de semana, fecharam com 51 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá. Lembrando que esse filme não só não chegou em primeiro lugar, né, no final de semana que ele estreou, como também esse filme custou 200 milhões de dólares para ser produzido. Em primeiro lugar ficou com Jurassic World Dominion, que mesmo depois de cair 60% do primeiro final de semana para o segundo, arrecadou 58 milhões de dólares, ou seja, 7 milhões de dólares a mais do que o Lightyear na estreia dele. E em comparação com a segunda semana do Jurassic World. Então foi uma estreia extremamente decepcionante para a Disney e até para os analistas. E o que causou também uma nova queda nas ações da Disney. E assim, discussões vão acontecer e vão continuar acontecendo em Hollywood e tudo mais, tentando descobrir o que aconteceu, o que deu de errado pro Lightyear arrecadar menos que a metade do lançamento do Toy Story 4, que também não foi, assim, rendeu, mas comparado aos outros, porque ninguém queria uma quarta história, né? Então, as principais teorias que essa matéria expõe são todas interessantes. E eu acredito que seja uma combinação delas. Não foi uma causa simplista, porque nunca é. Porque se fosse assim, era só contratar comentador de internet. Todos os problemas de política, de entretenimento seriam resolvidos, né? Se fosse uma solução simplista, com frases prontas e tudo mais. E não são. Porque as pessoas normalmente veem as coisas sobre única e exclusivamente a perspectiva delas. Mas esquecem que o mundo é um lugar muito grande, existem diversas, milhares, milhões, bilhões de perspectivas diferentes delas. Então a primeira teoria seria uma ferida auto-infligida. A Disney acabou condicionando o público a esperar os filmes da Pixar em streaming por ter lançado os 3 filmes anteriores na Disney Plus,
Porque quando foi lançado o Soul, tudo bem, por conta da pandemia, tudo bem. Mas o Luca e o Turning Red não eram. Então a Disney tomou a decisão estratégica de lançar esses 2 últimos filmes no streaming para aumentar as assinaturas da Disney Plus, o que acabou frustrando bastante quem trabalha na Pixar, que na verdade estava acreditando que estavam produzindo filmes para serem passados do cinema. E isso pode ter manchado inadvertidamente a marca da Pixar, principalmente com as famílias mais à vontade, esperando alguns meses a mais para o filme de estúdio ser lançado no serviço de streaming. Ainda mais esse tipo de filme. Se você parar para pensar, que isso aí é um adendo meu, se você parar para pensar, quando se vai ao cinema com crianças, você tem um custo alto com ingressos e você tem um custo alto com aquele monte de coisa. É pipoquinha, é Coca-Cola, é isso, é aquilo outro, é bababá, bebê, bibibi. Quando você vai no cinema sozinho, você tá meio quebradinho, não tem problema. Você vai lá e, você aguenta ficar 2 horas sem comer nada, tal. Quando você vai com a família é diferente, é toda uma, é um evento. E aí os pais pensam, mas pra quê? Eu vou torrar $70, $80 pra ir com os meus filhos no cinema, entre estacionamento, ingresso, pipoca, refrigerante, doce. Se eu esperar mais 2 meses, essa porcaria vai sair no serviço de streaming. E por conta dessa facilidade e do costume que foi adquirido, é um costume recente, mas já é um costume adquirido, de passar os filmes no streaming, isso pode ser uma das grandes causas. Segunda teoria é do mercado mais competitivo. Não só o Jurassic World Dominion ter provado ser um concorrente difícil, o terceiro lugar, que é o Top Gun Maverick, fez 44 milhões no 4º final de semana. Só para você ter uma ideia desse poder do Top Gun Maverick, ele é o 4º filme na história a fazer mais de 40 milhões no 4º final de semana, só junto com Avatar, Despertar da Força e Pantera Negra. Não é uma coisa comum. E também, como na semana de lançamento, foi o final de semana do Dia dos Pais nos Estados Unidos. E, os pais acabaram preferindo ir ver um filminho de ação do que a animação. Terceira causa, saturação do Toy Story. Assim, foram mais de 10 anos entre o segundo e o terceiro filme. E 9 anos, e aí mais 9 anos entre o terceiro e o 4º. Lembrando que o 4º filme já era um negócio que, muita gente nem queria mais, porque a trilogia contou as fases do crescimento do Andy, não havendo a necessidade de um 4º filme. Tudo bem. Só que eles lançam Lightyear 3 anos depois do Toy Story 4. Então pularam de uma média de 10 anos entre os filmes para 3 anos nesse. E o Lightyear também teve um desempenho abaixo no restante do mundo. Só com 34 milhões. Isso em 43 países. Enquanto isso, as pessoas foram assistir Jurassic World Dominion e o Top Gun Maverick. Porque o público, em geral, tá de saco cheio de Toy Story. E nesse ponto, eu acredito que mesmo que os concorrentes não fossem o Jurassic World e o próprio Top Gun, apesar de já estar na 4ª semana, eu acredito que também não haveria grande comoção por conta de, tá todo mundo de saco cheio de Toy Story. E o 4º filme provou isso. E aí tem uma questão de confusão também, que aconteceu inclusive no Brasil, que me fez não ir assistir o filme no cinema, porque era dublado. O público estava se perguntando por que o Tim Allen não estava dublando o Buzz Lightyear. E um outro conceito do filme ser um live action, entre aspas, dentro de uma animação fictícia. Que aí essa animação seria como se o Buzz Lightyear realmente existisse. Ele não fosse só um brinquedo e tudo mais. Entendeu? E todo esse conceito confundiu muito as pessoas. E ainda levando em conta o número de analfabetos funcionais, nossa senhora, isso aí é um conceito, é praticamente física quântica para grande parcela da população mundial. Então é um filme que não se encaixa no universo do Toy Story. E muita gente não entendeu esse conceito, além de criticar o fato da voz do Buzz não ser do Tim Allen, que é a voz original. Uma outra teoria é o beijo de pessoas do mesmo sexo, que fez que o filme fosse banido em 14 países, ali na Ásia e no Oriente Médio. Assim, países conhecidos pela grande liberdade de expressão, países conhecidos pela enorme capacidade de respeitar ideias
diferentes das deles e tudo mais. Mas de qualquer forma, foi banido. Por quê? Na verdade, essa situação foi uma coisa assim, como se fosse, como a matéria fala, um ferimento auto-infligido, porque causou uma atenção indesejada para um beijo, ao ponto de ser o tópico principal de todas as entrevistas do Chris Evans. E aí o beijo foi cortado, depois voltaram atrás. Tudo isso causou um reboliço completamente desnecessário e besta. E aí isso é outros fatores, esses são específicos dos Estados Unidos. Mais telas de IMAX estavam disponíveis pro Jurassic Park, pro Jurassic World, quer dizer. E como o Toy Story era o melhor, acabou sendo mais atrativo para o público de meninos, ou seja, mais da metade do público do Toy Story era composto por meninos, 60%, e aí a Pixar tentou transformar esse filme mais atraente para as meninas, na verdade foi outro tiro no pé. Porque acrescentaram um gato, a melhor amiga e não sei o que lá, só que isso não fez com que as meninas fossem querer assistir o filme. Então eu acredito que mais do que qualquer uma dessas razões solitárias, é uma junção de todas elas. Você tem concorrentes fortíssimos, você criou um novo costume para o seu público-alvo, porque sem zoeira, se você pode ter os seus filhos sentados na frente da televisão para assistir o filme, para a maioria dos pais é muito mais vantajoso do que levar as crianças para o cinema em relação à comodidade e em relação a custos. E você criou esse novo costume, putz, se lasca aí. E agora, para que isso mude, teriam que fazer o movimento oposto, ou seja, o de esperar muitos meses para lançar o filme na Disney Plus. Assim, tipo uns 6 meses. Para aí os pais verem, e não só no Lightyear, como nas próximas animações da Pixar, para os pais verem que, se eu não levar no cinema, vai demorar muito, as crianças vão ficar me pentelhando aqui. Agora não, o pai vira e fala assim, é o seguinte, mais um mesinho o filme tá na televisão, a gente vê com o papai aqui, olha que gostoso, vê aqui com a mamãe e tal, a gente chama os seus amiguinhos para assistir aqui em casa, sabe? Aí, não... No ano que vem a gente, entendeu? É outra coisa. Só que a Disney não vai fazer isso também por conta da baixa capilaridade da própria Disney Plus e o alto índice de cancelamentos da Disney Plus. A competição de mercado foi um fator preponderante também. Saturação do Toy Story. De novo, era um filme que deveria ter acabado no terceiro, ainda fizeram um quarto. Ninguém queria saber de um quinto. E essa questão do conceitual, de ser um live action de animação, assim, a gente tá falando de pessoas que leem, que na grande maioria dos casos, leem uma manchete e acham que são espertas e inteligentes o bastante para discutir sobre o assunto, e na maioria das vezes nem mesmo a manchete elas entenderam. Porque não viram uma vírgula lá que muda completamente o sentido da frase. E a gente está falando num filme para criança. Não que criança não mereça coisas mais inteligentes. Merece. Merece muito e precisa, na verdade, de coisas que façam com que elas pensem. Mas o conceito é burro, é idiota na concepção dele. O beijo causou algumas pessoas a não levarem os filhos. Mas por mais que pareça, essas pessoas também não são a maioria. Mas isso também prejudicou o filme. Toda essa celeuma criada em ambos os lados acabou afastando ambos os lados também. Ah, a Disney fez isso porque foi obrigada. Porque a Pixar começou a reclamar. Ah, a Disney fez isso. E aí acabou afastando esses dois lados. Então, essa junção de diversos fatores que fizeram com que o filme não fosse um sucesso de bilheteria. A voz do Tim Allen, no caso do original, ou no caso aqui, Marcos Mion, cara, tá de brincadeira comigo, né, meu? Então, essa matéria é bem interessante do Carton Brew. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.